Os dias que vivemos não são fáceis, não são dias fáceis, mas sabemos também que não são dias impossíveis, porque nós temos uma fé, nós temos uma esperança viva e ela não é um sentimento, ela é uma pessoa. Deus Pai, através do seu Filho, do seu Espírito, o Trino Deus, nos conduz, como diz Paulo, vitoriosamente. Mas os dias não são fáceis. Deus trouxe ao meu coração, refletindo sobre situações que estão acontecendo, a palavra de hoje: sanidade em dias insanos. Sanidade em dias insanos. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, 18 a 21. Efésios, capítulo 5, 18 a 21. Abra sua Bíblia eletrônica ou impressa. E é um texto que você conhece e diz assim, Efésios 5, 18 a 21, carta de Paulo aos cristãos em Éfeso. Eu já estive nesta cidade, hoje são ruínas arqueológicas, mas já nas ruínas, atualmente ela está na Turquia. Na época romana era a província de Anatólia, chamada também Ásia Menor. E era uma grande cidade do Império Romano. Para você ter uma noção, lá estava a terceira maior biblioteca do Império. Só perdia para a de Roma, para a de Alexandria, no Egito, e a terceira estava em Éfeso. Uma cidade grande, de avenidas largas. Paulo foi viver lá e por 3 anos estabeleceu ali um comércio, plantou igrejas, treinou missionários, discipulou Tito, Timóteo. Uma cidade também que João passou por ela, muita história bíblica, muitas coisas aconteceram. Naquela cidade, o Senhor realizou milagres, sinais e maravilhas. Está escrito também em Atos que o povo deixou a idolatria, a magia, pela pregação do Evangelho. E nessa cidade, Paulo escreve uma carta e traz alguns conselhos da vida em comunidade. Talvez até também porque em Éfeso, na época do Império Romano, província romana ali da Ásia Menor, de Anatólia, estavam vivendo também dias de insanidade, para alguns dias insanos. E o desejo de Paulo é que eles recobrassem o juízo. Estamos vivendo também assim. E a palavra de Deus é rema, é viva e eficaz. Ela não fica velha. Então hoje, aqui em São José dos Campos, em cada igreja da cidade, aonde essa transmissão chega até você no mundo inteiro, é tempo de vivermos em sanidade, mesmo que os dias sejam insanos. Por quê? A nossa fé não vem das circunstâncias, ela vem do Senhor, o Trino Deus e da sua palavra. E assim está escrito: não se embriaguem com vinho que leve à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de todo o coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Que palavra oportuna para os dias de hoje, para vivermos em sanidade em dias insanos. Permaneça sua Bíblia aberta nesta carta de Paulo em Efésios 5, 18 a 21. Mas olha só, fiz um apanhado aqui de algumas situações que mostram esta realidade social desses dias insanos que vivemos, agravado talvez pela pandemia, mas eu também não acredito que é só pela pandemia. Igual você vê uma crise no casamento na pandemia, ela eclode na pandemia, mas ela já vem antes. Também atos de insanidade, porque a essência é o mal que jaz no maligno e aqueles que estão vazios de Deus e se enchendo desse mal. Então a culpa não é em si do isolamento, ele pode agravar e agrave muito, mas a essência é diferente, é mais profunda.
Estamos vivendo dias insanos, mas não podemos ser insanos com eles. Nós somos o povo da resposta, de trazer a santidade, a sanidade para esses dias que estamos vivendo. Como que você está vivendo aí? Me solidarizo com você que está desempregado, que está doente, que está preocupado, que está aflito, mas em nome de Jesus nós temos que nos lembrar e, como diz Jeremias, trazer à mente aquilo que nos dá esperança. E toda vez que você for tentado pelo diabo ou pressionado pelas circunstâncias para ir em direção à insanidade, pare, levante a mão e peça ajuda, porque os dias não vão melhorar. Quem está em Cristo melhora. Temos um Deus que é Pai. Temos Jesus, que é o nosso irmão mais velho, nosso Salvador e Senhor, que luta as nossas batalhas. Nós temos o Espírito Santo que vive dentro de nós, nosso empoderador, professor e conselheiro. Temos a Bíblia Sagrada, que nos traz as palavras de sanidade para combatermos esses dias insanos e nos colocar no centro. Temos a igreja, no presencial ou no online, igreja família, temos uma célula, temos ministérios como 30 semanas, como aconselhamento. Você não precisa se isolar. Se você está sentindo que está saindo do trilho, volte para a sanidade, sai da sua casa, vem aqui no Drive-Thru orar, mande um WhatsApp para o irmão da célula, busque uma ajuda, entre numa sala de oração, compartilhe a sua dor com alguém. O isolamento é social, não pode ser pessoal. Você tem pessoas que se importam com você, na sua casa, na sua família, na igreja, na fé cristã. Então os dias vão continuar insanos, porque o mundo jaz no maligno, tempestades passam e vêm outras, crises vêm e passam, mas nós estamos em Cristo, Ele é a rocha do século. Então, em nome de Jesus, que você rompa. Se está difícil agora, bota a mão no seu coração e diz: Jesus, seja bem-vindo aqui, e creia, o Deus Trino está com você. Hoje, lendo a devocional pela manhã da Trindade, falou muito ao meu coração, e nesse dia de aniversário, é crescer. Eu tenho que crescer, eu tenho que saber que eu estou em aprendizado, eu sou discípulo de Cristo, eu não estou pronto, eu tenho que melhorar a cada dia, mas não é o mundo que vai me ajudar a melhorar, é Cristo, é lendo a Bíblia, é orando, é me cercando de pessoas de Deus, não tem outro jeito. O mundo jaz no maligno e por isso que ele está cometendo essas atrocidades que acabei de colocar aqui. A sociedade está doente e gente doente gera mais gente doente. Então quem são as pessoas da sua vida? Quais são os seus relacionamentos? Eu não estou falando de pessoas perfeitas, estou aqui falando de que é possível vivermos em Cristo, pelo poder da Trindade, pela palavra, pela igreja, pela família da fé, vivermos com santidade, com sanidade, centrado nesses dias de tanta viagem. Então, é possível sim. Michael Bredor, um pastor lá da Bethel, que é o nosso amigo, é um dos nossos mentores aqui, ele diz: como discípulos de Cristo, somos chamados a um estilo de vida que se eleva acima das impossibilidades. Uma vez, Irving McManus, ele estava, pastor da Mosaic, lá em Los Angeles, ele estava num lugar, lá em Los Angeles, ele frequenta muito ambientes de Hollywood, e ele estava conversando, e de repente chegou uma pessoa que o conhecia. E ele falou assim: você é pastor, né? Ele falou assim: sou. Então você é daqueles que acredita que o sol parou? Ele parou, pensou um pouquinho e falou assim: sim, eu creio. Sabe por quê? Porque eu tenho uma fé que me eleva acima das possibilidades. Eu tenho uma fé que é tão poderosa que ela acredita em céus abertos, em oportunidades que impossíveis pode acontecer. E aquele homem ficou parado e refletindo sobre aquilo. De fato, a nossa fé crê em milagres. Crê até que o sol pode parar. Crê, de fato, em coisas que o homem não pode realizar. E você está preso, acuado, num ambiente que não acredita além das suas possibilidades?
Eu concordo com Irving McManus e com Mike Bridot que, de fato, temos uma fé que nos eleva acima das impossibilidades humanas, mas possibilidades para Deus. Abraham Lincoln, presidente estadista norte-americano, ele diz: o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Então, querido, minha irmã, meu irmão, jovem, adulto, lute. A vida cristã é uma luta. Todos nós temos uma luta para lutar, uma corrida para correr e um sacrifício para entregar. Então, a vida cristã, ela é em movimento. Saia da zona de conforto e da acomodação. Avance, tente, lute. Um grande problema da nossa geração, sabe qual é? Referências erradas. Estão até olhando outras pessoas, mas com as referências erradas. E aí, como eu disse, uma pessoa doente não vai conseguir cuidar de você. É necessário sanidade, saúde. Disse Jesus em Mateus 16, 24, Ele é a referência, Ele é a luz do mundo, Ele é a sua referência, a minha referência. Você que está aí nesta manhã dominical, que vai começar uma nova semana, amanhã tem um raio de esperança que para nós, glória a Deus, já não estamos mais a partir de amanhã na fase roxa, já vamos para a fase vermelha, e assim vamos um dia de cada vez. Não se dê por vencido, não pare. Tem muita coisa de política, tem muita coisa de negativismo da mídia, tem muita coisa negativa, mas você está na esperança no Senhor. Então, quem são os seus referenciais? Quem que está abastecendo a sua alma? Disse Jesus, declare comigo, Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Jesus não disse que seria fácil, ele disse que estaria conosco. Então, vida cristã é discipulado, vida cristã é adversidade também. Para quem você está olhando nesse tempo? Você está olhando para o Palácio do Planalto? Para o Palácio dos Bandeirantes? Para o Paço Municipal? A nossa esperança não vai vir da política, do sistema, de mecanismo, de ideias. Tudo isso está aí, mas são meios, vêm e passam. Nossa fé e nossa esperança para vencer em dias insanos, com sanidade, ela precisa vir de algo mais profundo, como Paulo escreveu aos Efésios. Então, para que você mantenha a sua mente e a sua alma em sanidade, nesses dias de insanidade, primeira coisa, escolha sempre a sabedoria. Escolha sempre a sabedoria. Olhe para a janela da sabedoria nesse domingo para profetizar a sua nova semana. Verso 15. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, não sejam como insensatos, mas como sábios. Nesse mesmo texto, verso 15, diz: tenham cuidado com a maneira como que vocês vivem. Sabedoria. Agora, deixa eu dizer uma coisa sobre sabedoria. Nem sempre ela será popular. Nem sempre todo mundo vai conseguir acompanhar. Viver com cuidado não é viver menos, é viver mais seletivo. Não viva de qualquer forma. Sempre pergunte: essa é a melhor escolha? Essa é a melhor decisão? Confronte seus pensamentos, suas impulsividades, suas ideias, seus sonhos, sobretudo seu temperamento. Tem muita gente aí na sociedade querendo tratar problemas dessa sociedade doente, agindo de forma doente. Tem muito cristão insano com a Bíblia na mão, por exemplo, dizendo que não somos agentes de reconciliação. Jesus disse que somos. Paulo disse que somos. Você vai ficar com pensamentos de cristianismo bélico na sociedade pós-moderna do século XXI? Ou você vai partir para as armas espirituais da fé, da oração, da boa vontade, da oração, da unidade, do diálogo, da fé? Sabe qual a palavra mais política que Jesus disse? Meu reino não é deste mundo. O que você precisa deixar de fazer em sua vida que não se classifica como sábio? Eu não estou falando se é certo ou se é errado. Mas que é sábio ou não sábio.
Viva de forma sábia, mas nunca espere que os idiotas te aplaudam por isso. Nunca espere que os nécios entendam o nível da sabedoria. Fazer o que é certo, o que é sábio, é quem está no nível da maturidade, da realeza, da espiritualidade, da fé. Não quem está nesse nível aqui do certo e errado. Viva de forma sábia, mas nunca, nunca pense que isso vai ser aplaudido pelos indoutos. É sua primeira escolha ser aprovado por Deus e se fazer do jeito de Deus. Paulo diz que nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Isso começa na sua casa. Você não pode chegar à confusão. Você não pode chegar no seu condomínio e chegar à confusão. Você não pode chegar na igreja e chegar à divisão, chegar na rede social e chegar à divisão. Eu estou falando, os dias são insanos. Se você agir com insanidade, vai dar explosão. 2, para que você mantenha a sua mente e a sua alma em sanidade, em dias de insanidade, agarre as oportunidades de Deus. Verso 16, aproveitem ao máximo cada oportunidade. As oportunidades, elas não vão ficar esperando todo o tempo. Elas vão passando, batem na sua porta. E aí você vê, ouve e agarra a oportunidade. Porque se você não agarrar, ela vai passar e outro lá na frente vai ver e vai agarrar a oportunidade. Mas primeiro passou em você. Então, depois da sabedoria, para agir em sanidade em dias insanos, procure agarrar as oportunidades de Deus na sua vida. A vida é cheia de oportunidades. Sun Tzu, autor chinês da arte da guerra, ele diz: as oportunidades multiplicam-se à medida em que elas são agarradas. Por quê? Multiplicação vai gerar com que amanhã uma oportunidade abraçada gere outra, e assim por diante. Frasista norte-americano e escritor, poeta Ralph Waldo Emerson, ele diz: nenhum grande homem se queixa de falta de oportunidade. Forte, não é? Sabedoria. Se você vê muita reclamação, não é de gente sábia, não é de gente que agarrou a oportunidade, é de gente que só sabe reclamar. Enquanto tem muita gente reclamando, eu estou sonhando, eu estou buscando, e quem está perto de mim está em movimento, e essa igreja está em movimento. Enquanto tem gente só reclamando do que está acontecendo na pandemia, tem gente aproveitando as oportunidades que Deus está nos dando de servir e ajudar as pessoas e levar o reino de Deus a crescer. A igreja é essencial, sim, mas ela é essencial na sua mensagem, ela é essencial no seu serviço ministerial. Ela não é essencial só na sua estrutura. Porque senão a igreja chinesa, a igreja norte-coreana, a igreja no Oriente Médio, ela nem existiria, porque ela não tem templo aberto. Se podemos ter o templo aberto, ótimo, vamos trabalhar. Eu estou morrendo de saudade de estar com vocês e em nome de Jesus, logo veremos isso. Mas enquanto isso, nós vamos orando uns com os outros, vamos fazendo 24 horas de oração via Zoom, nós vamos fazendo aconselhamento, escola, treinamento via internet. Graças a Deus temos a tecnologia, graças a Deus temos múltiplos lugares. Podemos estar aqui fazendo essa transmissão e você aí recebendo. Temos um campo online com a plataforma, temos plataformas como o YouTube, mídias sociais, um campus com mais facilidade e podemos receber as pessoas aqui na colina, na nossa rede de igreja da cidade. O que não podemos é falar que não tem oportunidades. Terceiro, para que você mantenha a sua mente e a sua alma com sanidade em dias de insanidade, filtre a sua alma, filtre sua alma. Verso 16, por quê? Óbvio, porque os dias são maus.
Lá em Éfeso, Paulo sabia disso. 21 séculos depois, não é a pandemia que diz que os dias são maus. É o estado do mundo jaz no maligno. A pandemia é só uma realidade que nos mostra também que aqui não é o nosso lar, que aqui não é o nosso destino final. Nós estamos aqui de passagem nessa vida que é maravilhosa, mas ela é breve, curta, temporária e passageira. O céu não é aqui. O Senhor vai nos preparar um novo céu e uma nova terra. Amém? E nós cremos que estamos aqui com uma missão, com um propósito e vamos atravessar. E quando terminar a nossa jornada aqui, ou pela volta do Senhor Jesus, que sabemos breve está por vir, ou quando nós também partirmos. Porque pior do que a morte, não é a morte em si, é uma vida sem propósito, sem significado, sem noção de chamado, de destino. Então, se você quer ir bem, até quando o Senhor permitir a sua vida na terra, filtre a sua alma. Os dias são tóxicos. Na TV tem muita coisa tóxica, na mídia, na internet, em alguns relacionamentos interpessoais, em religião, em política. Filtre. Sabe, você tem um ar-condicionado em casa, de tempo em tempo você tem que mandar um técnico ou você mesmo ir lá e tirar o filtro e trocar, porque o filtro fica improdutivo com o tempo, do carro, da casa. Dependendo muito de situações, os dias ficam mais tóxicos. Então, depende da sua atitude e das suas escolhas. Fuja de ambientes, lugares e pessoas tóxicas. Analise bem as situações e circunstâncias. Vivemos em um mundo tóxico, muito nocivo à vida espiritual. Meios de comunicação, entretenimento, muita coisa que vem de amigos, tóxico. E você tem que filtrar, desintoxique a sua alma. Os dias são maus. Tenha na sua fé uma câmara de descompressão, que o seu lar seja um lugar de descompressão de tanta toxicidade do mundo. E tenha a mente de Cristo, porque quem tem a mente de Cristo não come qualquer coisa, não vai a qualquer lugar. Em 1 Coríntios 2,16 diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo nos ajuda a manter os filtros ativos. Filipenses 4,8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se há alguma coisa excelente, digna de louvor, pense nessas coisas, são os filtros. Você vai fazer uma coisa, passa esse filtro. Olha para cá, antes de fazer uma sociedade no seu trabalho, bota esse filtro aqui que Paulo ensina aos filipenses. Depois, se passar, pode seguir adiante. Mas se não passar no filtro, não se iluda. É pagar agora ou pagar depois. Seja seletivo quanto aos relacionamentos e locais. Nem tudo que é bom para você. A vida é feita de escolhas. Você pode dizer isso comigo? A vida é feita de escolhas. Jesus escolheu a cruz por você. Eu escolhi o ministério e não o conforto. Eu escolhi a sanidade em dias de insanidade. Por isso eu não posso fazer o que todo membro da igreja gostaria que eu fizesse e também não posso copiar o ministério de outros, porque eu tenho uma chamada do que Deus pediu para a gente fazer aqui na nossa família e ser. Manter a saúde em dias de doença é uma questão de sobrevivência para ajudarmos outros. Quarto, para que você tenha sua mente e o seu coração com sanidade em dias de insanidade e você seja resposta para as crises, como a situação trágica no Rio de Janeiro do menino Henry, troque a aflição pela direção. Verso 17, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. No meio de tudo isso, de tanta confusão, de tantas vozes, qual é a vontade do Senhor? Procure discernir. Sabedoria vem de saber ouvir a vontade do Senhor. George Eliot diz, nesse mundo são aqueles que aproveitam a oportunidade, que têm as oportunidades. É uma questão de boa mordomia. Ao que o Senhor dá 5, multiplica para 5 e ele vai dar mais. Agora, quem ganha só 1
e em terra, não vai ganhar mais. Então, se Deus está te dando a oportunidade, agarra essas oportunidades com fé e sabedoria, com discernimento, filtrando os seus relacionamentos, toda a sua toxicidade do mundo, e com certeza Deus vai te direcionar a coisas maiores. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Romanos 12, 2. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e a perfeita e a agradável vontade de Deus. A vontade de Deus não está em todos os livros evangélicos. A vontade de Deus não está em todos os sermões evangélicos. A vontade de Deus não está em todas as pregações e influência de youtubers e eventos. Você tem que ser seletivo e selecionar. E aí como você vai fazer isso? Vivendo em santidade, para poder ter intimidade com Deus e conhecer a mente de Cristo e poder receber o discernimento e tomar as suas decisões. Não quer dizer que vai ser fácil. Muito cuidado, tem muito pastor hoje misturando ações. Uma coisa, gente, é você ser um líder que tem ação cidadã política. Ok, isso todos nós temos que ter, não depende de mandato. Vivemos em uma sociedade, temos que fazer a justiça do céu na terra. Então, ser um jovem cidadão consciente, um líder, um pastor, um empresário, ótimo. Mas fazer a ação política partidária em nome da fé e gerar ainda mais divisão na sociedade, você está lutando a batalha errada. Você está torcendo pela torcida organizada errada. Você está arrumando confusão desnecessária. Entenda. Jesus disse isso bem claro para Pedro, que queria, Pedro com aquele sangue quente dos zelotes, queria um Messias bélico, e Jesus disse, não, para trás de mim, Satanás. Repreende ao seu discípulo, porque ele estava lutando a batalha errada. O que te provoca paixão? É só lacrar? Você está com o evangelho errado. 5. Para que você tenha sanidade em dias de insanidade, corte o mal sempre pela raiz. Verso 18. Não se embriaguem com vinho que leve à libertinagem. Então corte. É conversa. Tem conversa, gente, que embriaga igual vinho. Igual bebida alcoólica. Então você tem que cortar ela bem na raiz. E a mesma coisa é com bebida alcoólica, é com vício. O cigarro, que vai levar a maconha, que pode levar a outra coisa, não são vícios. A pessoa vai querendo experimentar, principalmente na fase das descobertas, da juventude, da adolescência. Então, você não precisa de cigarro, você não precisa de droga, você não precisa de álcool, você não precisa de vodka para ser feliz. O fim nós já sabemos. Um abismo puxa outro abismo. É o contrário. A oportunidade gera oportunidade. E o pecado gera mais pecado. Então você corta o mal pela raiz. Fuja do hedonismo. Um problema leva a outro problema. Vícios, além de prejudicar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, prejudica todo mundo que está à sua volta. Tudo que você não controla vai controlar você. Pode ser um simples cigarro, pode ser uma simples questão de administração do seu tempo e da sua língua. O que você não controla vai ficar fora de controle. Romanos 5,4, a perseverança gera um caráter aprovado e um caráter aprovado gera esperança. Qual a área da sua vida que está mais exposta à tentação e está fora de controle? 6, se você quer sanidade em dias de insanidade, busque a plenitude do Espírito Santo. Para a nossa família espiritual, esse ano de avivamento. Estamos agora indo rumo a Pentecostes. Toda sexta-feira com lives lembrando você, com vigílias, trazendo a invocação do céu para a terra. Deixe-se encher do Espírito Santo, diz Paulo aos Efésios capítulo 5, verso 18. Isso traz estabilidade, satisfação, paz, abundância, alegria no Espírito Santo. Então deixe o embriagar-se com as coisas hedonistas e embriaguem-se com o Espírito Santo de Deus. Deixe-se encher para transbordar,
para que também aqueles que estão à sua volta recebam mais. A luz vai prevalecer nas trevas. Deixa essa pequena luz que está dentro de você brilhar e brilhar, brilhar, até ser dia perfeito. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida poderosa. Quando você se enche dos prazeres, você se esvazia do Espírito Santo. Então, para se encher do Espírito Santo, você se esvazia de si mesmo, abre mão das suas vontades e entrega para o Senhor. Tem cristãos que não conseguem fazer um jejum, porque não conseguem passar uma semana sem tomar um café que gosta tanto. Olha, se você gosta de café, eu gosto mais. Mas às vezes Deus nos pede uma semana, 21 dias, um mês, sem café, 40 dias. Querido, você não vai morrer não, você vai ter uma dor de cabeça, mas vai morrer de outra coisa, não é de falta de café não. E assim por diante. Então, se você é um cristão que nunca entregou um prazer para Deus, para abster de algo que você gosta, que você tem... Não é que é pecado, é um negócio que você gosta. Para entregar para o Senhor, você não entendeu, você está no abecedário ainda da fé cristã. Entende? Deus quer te levar para um outro nível. Foi profetizado no aniversário desta igreja, no ano passado, pelo pastor Harold de Laéia. Vocês estão entrando num outro nível. Só que vai chegar no final do ano, tem muita gente que está em outro nível, esta igreja vai estar, mas talvez você não vai estar. Porque depende das suas escolhas e atitudes. Deus tem nos dado o que servir para todo mundo, mas nem todo mundo quer vir à mesa. Eu estou muito consciente, querido, eu sou imparável. Se eu sei que Jesus serviu à mesa e nem todo mundo quer vir na mesa de Jesus, você acha que todo mundo vai querer vir na mesa da palavra dessa igreja? Eu sei que não, mas isso não vai me parar, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei dos resultados que estamos vivendo. Eu recebi ontem de um empresário da igreja, que ele me disse: pastor, a minha vida se divide antes e depois da campanha Uma Vida Mais Que Abençoada. Você acha que depois de ouvir um testemunho desse, eu vou parar? De jeito nenhum. Eu estou convencido. Eu não estou aqui como jogador de futebol para jogar para uma plateia, para uma torcida. Eu estou aqui para cumprir um bom chamado do ministério. E como meu Jesus, eu sei que a gente não vai conseguir chegar àqueles que estão só preocupados com religião, só preocupados com a política bélica, estão só preocupados em fazer a sua vontade do seu jeito. Mas eu sei que milhares estão sendo transformados, há uma nação sendo edificada, a igreja sendo transformada, e tem muita gente prazerosa comendo na mesa, servindo com muita alegria e recebendo tanto que estão tendo para repartir. E assim será em nome de Jesus. Todas as famílias, cada homem de honra, cada feminina, cada herança real, cada criança do Ignição, cada casal do Eleve A3, cada jovem solteiro da Juventude Eleve, cada adolescente extreme, cada diamante desta igreja, cada filho dessa casa espiritual, que entender o banquete que está sendo servido, vai receber, vai celebrar e vai ter para si, para repartir, porque em Cristo você é mais que abençoado. Os dias são insanos, mas nós estamos em sanidade com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não temos tempo para perder com ressentimento e reclamação, porque já vimos o nosso destino, cremos, acreditamos e estamos correndo para lá. Ele é em Cristo Jesus, esquecendo as coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante em Cristo Jesus. Como esse sol brilha nesta manhã em São José dos Campos, irradiando o sol da justiça em cada lar que recebe essa transmissão nesta manhã. Somos agentes de esperança, somos agentes de levar a inspiração para que santos em Cristo, bem firmados nele, nós possamos transformar esse mundo. Amém? Receba e creia. Você é agente de milagres. Glória a Deus. Você pode, desde que a plenitude do Espírito Santo esteja na sua vida. 7, influencie todo o seu ambiente. Verso 19, como é que você influencia? Paulo diz, o segredo está aqui. Sanidade, sanidade, em dias de insanidade. Leia comigo aí, verso 19. Falando entre si com salmos, cânticos, hinos espirituais, louvando a Deus
de todo o coração. Bota o som do céu no seu Spotify, bota o som do céu no seu carro, bota o som do céu na sua casa, bota o som do céu no seu coração. E você vai ser sal da terra e luz do mundo, você vai contagiar. Quem influencia transforma realidades. Seu estilo de vida, se for no cântico de Deus e não na reclamação do que está faltando, vai gerar santidade, fé, intimidade, oração, meditação, ofertas, votos, jejuns, boa mordomia. Sua sede por Deus ninguém pode controlar, querido. E ela vai contagiar muitas pessoas. Qual foi a última vez que você fez algo que, de fato, levou as pessoas que estão do seu lado a amar mais a igreja? Levou as pessoas do seu lado que não eram dizimistas a ser dizimistas. Levou as pessoas que comem na tua mesa a celebrarem maior com alegria o fato de pertencermos a uma família da fé. De vivermos em sanidade em dias de insanidade. Onde você chega, o pessoal se prepara para uma batalha nesse mundo ou se prepara para um banquete no céu? Pense nisso. 8. Escolha a satisfação como estilo de vida. Verso 20. Dando graças a Deus. Aonde tem gente dando graça, tem sanidade. Sabe por quê? Porque no mundo insano não tem ações de graça, não tem honra, não tem gratidão a Deus. Você pode ver, a nossa sociedade, gente, é tão insana que ela importa um Halloween. O negócio fica famoso nas escolas, nas ruas, nas praças. E o dia de ação de graça que nasce no mesmo país. Então, a nossa sociedade doente, insana, ela é seletiva para copiar o que não presta. E nós estamos aqui para ser o sal da terra e luz do mundo. Que a sua vida seja um eterno thanksgiving para Deus. Amém? Dando graças constantemente, com Covid, sem Covid. Constantemente em nome do nosso Senhor Jesus. A vida plena, satisfeita, de tanque cheio, positiva, é uma vida que vai longe. A vida cristã não é sobre ser servido, é sobre servir. Murmurar é reclamar para a pessoa errada. Você sabe disso. Então, alma desabastecida, ela tende a beber qualquer coisa. É muito legal quando a gente chega num posto de gasolina e depois que abastece a gente vai embora. Você percebe, quando você chega vazio no posto, você chega inseguro. Mas quando o tanque está cheio, você sai seguro. É assim a vida cristã. Entende? Se você sai dessa celebração de tanque cheio, glória a Deus. Agora sabe qual é a coisa boa? Se você não morrer, se Jesus não voltar, nesta casa, nessa semana tem mais, para continuar enchendo o seu tanque, enchendo o tanque das crianças, dos pais, dos jovens, da terceira idade. Nesta casa ninguém anda de tanque vazio, porque temos uma palavra abundante, temos uma família abundante e em Cristo somos abundantes. Agora, se você só vai em lugares que drena, que suga, aí você está errado em não repor. O mundo não vai abastecer o seu tanque. E se abastecer, cuidado, porque você pode trazer muitas coisas tóxicas para a sua vida. Nós estamos aqui para dar, para enviar, para abençoar, para entregar. Então não espere ser reabastecido no mundo. Ser reabastecido na sua família biológica e espiritual, ser reabastecido na palavra, ser reabastecido no devocional, ser reabastecido em momentos de que você dorme, que você descansa e sonha os sonhos de Deus, como o Salmo de número 3, você deita, dorme e acorda porque o Senhor te sustenta, ser reabastecido em nossas celebrações, ser reabastecido no ano de avivamento, ser reabastecido pelo fato de pertencer à família da fé, por ter a alegria de ter a sua célula, de servir no ministério, de estar cumprindo a sua missão nesse mundo, de não estar passeando aqui para si mesmo, mas estar aqui como um peregrino convicto da sua missão nesse mundo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, abastecido, saia para viver o chamado que Deus tem para a sua vida. 9. Honre as pessoas da sua vida. Avós, pais, pastores, líderes, filhos, honre com obediência, honre com amor, honre com oração, honre com presente, honre com oferta, honre as pessoas da sua vida.
Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu fico bastante chateado quando alguém vem na minha casa trazer um fast food, alguma coisa, e se por acaso eu estou ali desprecavido e não tenho uma pequena oferta para dar. Porque aquela pessoa, ela não está só fazendo o seu trabalho, ela está me fazendo um favor também. Então, quando recebo uma entrega e eu dou um muito obrigado, se eu tiver algo para dar, ou um dinheiro, ou alguma outra coisa, é tão bom. Você vai se sentir muito bem quando você dá algo. Por quê? Quando você dá, você parece com Deus. Você foi feito para parecer com Ele. O filho se parece como um pai. Então, por isso que quando você dá, você se sente tão bem. Eu estou aqui transmitindo da igreja, aí vejo aqui, está cheio de doações de livros para a nossa futura faculdade de pedagogia e administração, que em nome de Jesus vai começar ainda esse ano, cheio de alimentos para a nossa BAP. Eu não sei se você sabe, deixa eu te dar um dado aqui, o Sil que me falou. Menos de 2% hoje do programa da ABAP, não do Fundo de Diaconia. O Fundo de Diaconia ele é 100% para as famílias. Nossa igreja é muito grande, são 20 mil membros, estamos em 16 cidades e mais 26 em projeto de plantação dos pontos da cidade que vão virar igreja. O Fundo de Diaconia é para servir aos domésticos da fé, como a gente sempre faz, seguindo a orientação bíblica. Mas a nossa ABAP, ações sociais, programa da Família Integral com 10 ações, liderada pelo Silk, pelo Garax, pelos voluntários da BAP, não é para a nossa família da fé, é para pessoas da nossa comunidade, em Taubaté, em Jacareí, em São José, onde tem uma IC, também tem uma expressão do amor de Deus, que não é só para a nossa família. A igreja é a única instituição que existe para os seus não associados. Então, quando eu vejo ali aqueles monte de alimentos, eles vão servir a famílias que podem não ter a nossa fé, mas podem ter o nosso amor. Você entendeu? E através do amor, eles podem refletir sobre a nossa fé. Então, continue dando uns aos outros. Esta é a vontade de Deus. E por último, querido, em dias de insanidade, temos que ter a sanidade. Verso 21. Sabe por quê? Por temor a Cristo. Ter respeito, honra, santidade a Ele. Ande sempre no temor do Senhor. Se você e eu andarmos no nosso carro, na nossa bicicleta, no nosso passeio, na nossa caminhada, no nosso trabalho, na nossa escola, onde formos, nós não vamos ser loucos, nós vamos ser centrados no temor do Senhor. Então, em 10º e último princípio nesta manhã, para vivermos em sanidade em dias insanos, como Paulo ensinou aos primeiros cristãos lá em Éfeso, e por isso eles ultrapassaram e venceram as barreiras daquele tempo. Nós também, porque como diz Paulo em 1 Coríntios 10:31, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, inclusive usem suas redes sociais, não é para brigar com o irmão, não é para ofender, irmão. Eu fico impressionado. Tem gente que vem para coisas da igreja, chat da igreja, são agressivos, são bloqueados e ainda respondem, achando mal. Você acha que isso aqui é rinha de galo? Tá doido? Isso aqui é um lugar de edificação, de inspiração. Óbvio que a igreja tem que bloquear quem não sabe se comportar em redes sociais. Porque quem acessa um canal nosso quer se inspirar e não quer se chatear. Óbvio que ela vai sempre. Não se trata de censura, se trata de respeito. Respeito à maioria. Então, seja uma transmissão de criança, de adolescente, de jovens, de adulto, de culto, de treinamento, de ensino, de entrevista, tem chat e tem moderação, porque tem gente sem noção, inclusive crente. Então, a igreja tem que ter moderação. Moderação está na Bíblia. Se não está na tua vida e na tua casa, o problema é seu, mas eu espero que você tenha a atitude de entender isso, porque a palavra de Deus diz para a gente ser moderado. É por isso que a igreja não pode fazer tudo o que você quer. Ela, em muitos casos, ela tem que colocar o bom senso quando não tem bom senso, o respeito quando não tem respeito, a moderação quando os cristãos são
sem moderação. Entendeu? Alguns a gente fala e alguns a gente chama e desenha no papel sulfite, porque precisa, além da fala, precisa da resenha desenhada. Mas eu creio que você entendeu. Aleluia! E vamos juntos, e crendo que a igreja é a esperança do mundo. Aleluia! Glória a Deus, querido. Bota esses 10 princípios na sua vida. Você vai ser um adolescente melhor, um jovem melhor, um profissional melhor, um estudante melhor. Você pode não ser aplaudido pela galera, o pessoal da lacração da esquerda, da direita, o pessoal que quer ver o ambiente pegar fogo, pode não ser. Mas eu tenho certeza que se você fizer do jeito de Deus, os céus são testemunhos sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Quer comer ou beber, qualquer outra coisa a fazer, faça tudo para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, pergunte se o que você está fazendo, o que você está falando, está gerando sanidade ou insanidade? Está trazendo a glória de Deus para a terra ou está trazendo tumulto para a terra, divisão para a terra? Então, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder do Espírito Santo, a minha vida e a sua vida seja usada para a vida de sanidade em dias de insanidade, para gerarmos gente saudável, gente que sabe conversar, gente que sabe se relacionar, casais que vão se relacionar, jovens que podem ter ideias diferentes, pensamento diferente, mas tem a sanidade da boa conversa, até porque se pessoas diferentes conversam, ideias diferentes conversam, se complementam e dali podem tirar ideias melhores para o mundo. Amém? Que Deus assim te abençoe e me abençoe. Não é viver com medo, é viver com respeito ao Senhor. Eu mesmo quero viver assim. Deus me dá mais um ano de vida e eu quero ser uma melhor versão de mim mesmo. 51 anos, faço das palavras de Paulo a mim em 1 Coríntios 9, 27. Não que eu venha a ser reprovado. Eu não quero pregar hoje e ser reprovado amanhã. Eu quero viver hoje, pregar hoje e ser aprovado hoje e amanhã. Amém? Somos sinal do céu na terra. Cartas vivas de Deus para essa sociedade. O mundo jaz maligno e totalmente insano, mas nós podemos ter a sanidade. 1 João 4,17 eu concluo aqui. Desta forma, o amor está sendo aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Viva como quem tem e não como quem pode ter. Amém? Viva como quem tem, e quem tem Jesus tem tudo. Viva na abundância, seja aprovado por Deus. Quando eu olho uma pessoa glorificando a Deus com suas palavras, ações e atitudes, eu vejo, poxa, foi para isso que ela foi feita. Mas quando eu vejo pessoas agredindo, maltratando, eu falo, será que é o melhor que ela tem? Ande com pessoas que puxam o melhor de você e não o pior de você. Amém?